Olá, eu sou Jamile Santos, sou taróloga, sou professora de tarô, e nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como estudar o tarô, todo o processo de aprendizado do tarô, tá certo? Então fique aqui comigo. Pessoal, antes de a gente começar, eu já peço para você, você que é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, As Chaves do Futuro, aqui com Jamile, comigo. Já te peço para se inscrever no canal, você que ainda não está inscrito, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para os seus amigos, aqueles amigos que você sabe, que está também estudando o tarô, que já começou a sua jornada, já começou essa caminhada do autoconhecimento, tá bom? Vamos lá? Esse vídeo, pessoal, eu vou ensinar para vocês, eu vou trazer a minha opinião, tá certo? Lembrando aqui que aqui é a minha opinião, de acordo com toda a minha trajetória, de aprendizado, tanto lá no início, quando eu era estudante de tarô, quanto também atualmente, que já fiz vários atendimentos, Atualmente eu faço atendimentos, consultas online, para algumas pessoas, alguns consulentes, e também eu dou cursos de tarô. Então, assim, já vi vários alunos com essa mesma dificuldade, querendo algumas dicas, algum conselho de pessoas que já têm experiência nessa área, tá certo? Claro que vai ter outros autores, outros professores, outros tarólogos que têm uma outra opinião e tá tudo bem, Cada um tem a sua opinião, a gente respeita, tudo certo? Vamos lá? A primeira dica que eu trago para vocês, pessoal, no seu processo de aprendizado do tarô é, primeiro, qual tarô escolher? Você tem que escolher o tarô que seja fácil para você conseguir se identificar, para você conseguir interpretar aqueles arcanos, tá certo? Por quê? Uma das formas da gente interpretar os arcanos, seja o maior ou o menor, é através da simbologia da carta, tá? Então, muitos alunos cometem o erro, de comprar um tarô extremamente difícil, na sua simbologia. Então, eu recomendo, no nosso vídeo anterior, se você for olhar nos outros vídeos, tem um vídeo específico que eu gravei para vocês falando, de qual tarô escolher, trazendo algumas dicas. Então, eu até recomendo a você, depois que terminar esse vídeo, e assistir esse, que eu estou falando, porque eu vou colocar aqui até no card para você acessar ele, tá tudo aqui na descrição do vídeo também, tá certo? Então, assim, a primeira dica que eu trago para vocês é essa. Você tem que começar já pelo certo, quer dizer, você tem que começar a comprar um tarô que você tenha facilidade de interpretar. E qual seria o tarô? Eu recomendaria o tarô do Rider-Waite, tá? Ou de Marcélia. Mas claro que o de Marcélia, como eu falei no vídeo anterior, os arcanos menores já é um pouco difícil de interpretar por causa da simbologia, Os desenhos não são tão livres, tudo bem? Mas eu indicaria o tarô do Rider-Waite, tá certo? Vamos lá. Segunda dica, Segunda dica que eu trago para vocês é o quê? Não tente, pessoal, gravar. Um dos maiores erros dos alunos, das pessoas, eu também cometi esse erro lá no início da minha trajetória, aprendendo tarô. Eu achava que teria que gravar, entendeu? Os arcanos maiores, eu já começava falando assim, não, o mago, eu tenho que gravar a palavra-chave, Porque os arcanos maiores, existem as palavras-chave, o significado geral de cada carta, Só que no início, o que eu fazia? Eu tentava gravar, eu passava o dia inteiro tentando gravar qual é a palavra-chave, por exemplo, do mago. Qual é a palavra-chave da sacerdotisa? Gente, o tarô não é para você gravar, porque isso vai te atrapalhar muito. Você que está começando, principalmente, te atrapalha porque no momento que você joga ali, a sua leitura tem que ser natural, o fluxo tem que ser natural, tem que ser espontânea. Então, se você começa a tentar gravar, decorar o significado das cartas, isso vai te atrapalhar. Por quê? Por exemplo, no momento que você está jogando ali, às vezes a tua intuição começa a fluir para te dizer o que falar ali, o que significa, só que você está tão apegado a decorar as cartas, o que você gravou, que tudo fica muito travado, sabe? Então não se coloque dentro de caixinhas, quer dizer, não fique gravando o significado, não é para você gravar, é para você compreender a essência de cada arcano, tá? Cada arcano tem a sua essência, tem a sua individualidade, tá certo? Então,
é interessante você focar nisso, não tente gravar. Por quê? O aprendizado, pessoal, do tarô vai acontecer de maneira natural. Então você tem que ter paciência consigo mesmo, tem que ter paciência com o seu processo, tá? Porque é tudo com o tempo. Não dá para você aprender o tarô de um dia para o outro, gente, não tem como, tá? Pessoas que prometem aí, tarô você vai aprender com 10 dias. Com 10 dias ou um mês, você já está expert em tarô, né? Em jogar tarô, em interpretar e fazer a leitura. Não, pessoal, nós que somos tarólogos, né? Somos professores de tarô, e o tempo todo a gente está aprendendo, a gente está estudando. Então o tarô é uma descoberta. Por mais que você faça atendimentos, né? Como por exemplo, eu faço atendimentos e tudo mais, os arcanos eles vão revelando cada vez mais novos significados. Às vezes os arcanos revelam significados para vocês que vocês procuram, por exemplo, no YouTube ou outros profissionais, qual é a opinião no livro e você não encontra. Mas é uma descoberta, é um processo seu. Cada um tem o seu processo individual. Então, até o seu processo ali de se identificar com o deck ele vai se adaptando com a tua energia. Existe essa questão também. Então, existe um processo individual entre você e o deck, e o tarô, tá certo? Então, o tarô ele vai revelando para você pouco a pouco. Então, não trave esse processo, esse fluxo natural. Então, primeiro, tenha paciência. Tudo tem o seu tempo. Tem pessoas que conseguem aprender muito rápido. Já tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, cada um tem que respeitar o seu processo e ter um pouco de paciência. Não queira acelerar. Não acelere demais. Por exemplo, uma outra dica que eu trago para vocês é o quê? Olha, comece primeiro com os arcanos maiores. Depois você pode começar a jogar com os arcanos menores. Mas o importante de tudo é o quê? Você precisa praticar. Por quê? Um dos maiores erros também, pessoal, é o quê? Tem alunos, né, que começam pensando que precisa estudar primeiro. Eu tenho que ler os livros, aí começa a ler um monte de livro, né? Vários autores diferentes, cada um fala uma coisa completamente diferente. Aí você começa a assistir vários canais, né? No YouTube, né? De vários tarólogos. Isso é ruim? Não. Só que a questão você não pode ficar focando só na teoria. Não foque só em teoria e esqueça da prática. Não, você precisa praticar. Tem que ser os dois em conjunto, teoria e prática. Eu ainda digo mais, a prática é muito mais importante que a teoria, porque é na prática que você vai ver, que você vai se desbruçar, né? Que você vai perceber como que o arcano ele vai se comportar em diferentes contextos, né? Então é o seu processo ali. Então tem muitas pessoas, né? Tem muitos alunos que pensam que precisa primeiro, eu preciso estudar todos os arcanos maiores primeiro, depois os menores, e depois eu vou começar a praticar. Não, gente. Você pode começar a praticar tirando algumas cartas de como que vai ser seu dia, por exemplo, né? Como que vai ser o meu dia, qual é a energia do dia, né? Como é que vai estar a minha energia nesse dia. Então você pode fazer uma leitura simples. Você pode fazer uma leitura simples para saber, por exemplo, como vai ser o seu dia, né? E claro, outra dica, não tire muitas cartas. Gente, eu cometia muito esse erro lá no início do meu aprendizado, né? E alguns colegas meus também, é que a gente fazia a leitura, e eu não sei se vocês fazem isso, né? E tiram muitas cartas, não precisa. Às vezes você faz uma pergunta simples, não precisa você tirar ali no jogo 10, 20, né, 30 cartas, não precisa, né? Você pode começar com uma, depois 2, 3 e vai aumentando. Então, você também não pode jogar muitas cartas ali, tá? Então, você tem que praticar, né? O segredo é você praticar, você tem que jogar várias vezes. Agora, outra coisa, não se foque só em uma área, tá, pessoal? Não foque só em uma área. Por exemplo, você vai fazer uma leitura, não faça perguntas só em relação à vida amorosa. Aí você vai aprender tudo sobre vida amorosa e as outras áreas. Como é que fica? Porque os arcanos maiores, principalmente, os significados deles vão mudar de acordo com o setor, né? Então, no setor amoroso, por exemplo, o arcano, o mago, ele vai se comportar de uma forma, no profissional já é de outra, né? No financeiro a interpretação é outra. Então, assim,
é importante você ter essa dinâmica, sabe? E estudar o mago, por exemplo, em diferentes áreas. Estudar nas amizades, né, na vida amorosa, na questão profissional, no financeiro, no espiritual, né? Por exemplo, também em outros aspectos, né? O mago no dia a dia, né? Algumas energias no dia a dia. Então, assim, até no meu curso eu falo sobre isso, né? No meu curso de tarô, eu gosto de setorizar, né? Separar em bloquinhos a interpretação deles em cada setor da vida humana, né? No nosso dia a dia, no setor espiritual também. Então, os arcanos, a interpretação deles vai mudar de acordo com o setor. Então, à medida que você vai jogando e fazendo diversas perguntas de vários setores diferentes, você vai aprender como que esse mesmo arcano, ele se modifica, né? A interpretação dele, o significado muda, tá? Então, não foque só em uma área, tá certo? É uma outra dica que eu trago para vocês, tá tudo bem? Olha, outra coisa, pessoal, quando você for jogar, fazer a leitura, você pode começar a praticar com você mesmo, né? Fazer perguntas em relação a você, que é super bacana, porque vai ser muito fácil de você interpretar, porque você se conhece, né? Então, aquilo que vai sair ali, você tem uma ideia mais ou menos, né? Na interpretação, então já te ajuda, mas também você pode fazer leitura para os seus amigos, para familiares, pessoas próximas, tá? Não comece fazendo atendimento não, porque atendimento é algo muito sério, você vai estar lidando com outras vidas, pessoas, tem que ter uma responsabilidade, né, sobre aquela pessoa, sobre aquele atendimento, tem que ter ética. Então, assim, quando você fazer a leitura, é interessante você fazer para as pessoas mais próximas, que você tem intimidade, não como atendimento. Você fala, olha, eu estou aprendendo o tarô, eu estou ainda no processo de aprendizagem, né? E eu queria experimentar, então vai experimentando, pessoal. Joga para algum amigo próximo, vê o feedback deles em relação à sua leitura, o que é que eles acharam depois, né? E outra coisa, anote. Tá? Estudar, pessoal, o nosso cérebro, ele aprende a gente anotando, escrevendo, né? Escrever é extremamente importante para a nossa memória. Então, é importante você ter um livro, né? Um cadernozinho específico só para você estudar tarô, escrever, né? Por mais que você tenha um material didático ali em mão, tenta escrever, né? Tira um momento do dia que você vai falar assim, olha, eu fazia dessa forma, tá, pessoal? Lá no início do meu aprendizado, eu tirava um momento do meu dia para estudar um único arcano, né? E aí, com o passar do tempo, eu pegava um papel em branco e anotava tudo que eu sabia sobre aquele arcano, né? Então, à medida que eu fui evoluindo, as informações elas foram aumentando, né? Eu fui escrevendo mais. Então, eu estou tendo ali uma avaliação, né? Eu estou fazendo uma avaliação de mim mesma, né? No meu processo. Então, à medida que eu vou escrevendo ali, eu vou saber se eu estou sabendo ou não, né? Porque às vezes você pode não escrever nada. Então, assim, você vai se autoavaliando, tá? Então, fazer uma autoavaliação também é extremamente importante. Porque você, por exemplo, você jogando ali para um amigo, uma pessoa mais próxima, você vai ver o feedback dessa pessoa e também, né, você vai avaliando o processo, você anota tudo, você vai vendo a sua evolução com o tempo, né? Então, tem leituras, por exemplo, que você faz, né, naquele dia e você ainda está aprendendo depois, sei lá, 6 meses depois, quando você vai ver as suas anotações, você fala, meu Deus, eu falei isso, aí eu deveria ter falado isso, isso e isso, entende? Então você vai vendo a sua evolução, você fala, nossa, por que eu falei isso? Era para ter falado isso, isso e isso. Então você vai se corrigindo pouco a pouco, isso que é interessante. Quando você faz anotações, você vai vendo a sua evolução. Eu tenho meu caderno até hoje, né? O meu caderno que eu fiz né, eu encadernei, né, alguns papéis para poder anotar, né, todo o meu processo de aprendizagem, todas as minhas leituras, todos os meus jogos, eu anoto, né. Então, eu tenho o meu caderno até hoje. Parei de anotar, mas ajudou muito no meu processo, né, porque você analisa lá o início até o seu momento atual, a sua evolução. Uma outra dica que eu trago para vocês em relação à avaliação é o que? Quando você fazer uma leitura, pessoal, no final da leitura, depois você pode pedir para o tarô te avaliar. É possível fazer isso, tá? Eu fazia isso era interessante, porque toda vez que eu terminava uma leitura, né,
para algum amigo, uma pessoa próxima, claro que não era atendimento, mas depois eu jogava e perguntava para o tarô, como que eu fui nessa leitura, como é que eu me saí. Então assim, o tarô, ele vai te mostrando quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, né, o que você precisa melhorar. Então a própria ferramenta, né, que é o tarô, o próprio oráculo, vai te mostrando os caminhos também. Então você tem que saber utilizar ao seu favor, né, no seu processo, tá certo? Uma coisa que você pode fazer também é pedir conselho, né, para o tarô. O conselho é algo bastante simples, né, eu acho uma interpretação bastante simples, né, objetiva, então vai ser muito mais fácil para você começar, né? Um conselho sobre minha vida amorosa, um conselho para o meu dia, né? Um conselho para o meu trabalho, um conselho como melhorar minha questão financeira, enfim. O tarô, ele pode trazer um conselho para você, tá? Eu vou até gravar um vídeo, né, para deixar aqui no canal, da interpretação, como que você pode interpretar cada arcano, né, em relação ao conselho. Se vocês querem esse vídeo, coloca aí no comentário se você tá, né, se vocês estão interessados, que eu vou gravar para vocês, tá certo? Então o conselho também é bastante interessante, porque é uma interpretação mais simples, mais objetiva. Então assim, pessoal, só para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que vocês têm que ter paciência com o processo de vocês, não pode ter pressa. São 78 arcanos, né? São bastante cartas, mas tem que ter paciência, né? Porque é tudo com o seu tempo. E claro, a prática é extremamente importante. Você precisa experimentar, você precisa vivenciar aquele arcano, tá? Entender como é que ele se comporta em diferentes contextos. Você vai ver em livros significados, você pode fazer cursos, você pode aprender com outras pessoas, mas o mais importante de tudo é você praticar, você tem que jogar. Claro que você pode começar com os arcanos maiores, né? Porque é possível fazer interpretação com os arcanos maiores, mas ao contrário não é válido, né? Você não pode jogar só com os menores, tá? Mas depois você pode juntar os dois. Por mais que você não tenha um conhecimento completo da interpretação, tá tudo bem, você pode ter uma colinha, você pode ter alguma coisa ali para te acompanhar, para você interpretar pouco a pouco, e com o tempo você nem precisa do material, né? Vem já logo as informações na sua cabeça de maneira natural, né? Então assim, você tem que ter paciência com o seu processo, não pode ter pressa, né? É tudo aos poucos. Eu lembro que a minha primeira leitura, né, que eu fiz, foi para minha irmã, né? Foi a primeira leitura que eu fiz, né? Eu estava aprendendo ainda, não sabia nem o nome, eu não sabia, pra você ter ideia, eu não sabia nem o nome dos arcanos, né? Na época. E aí eu curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa, e aí eu vou ver o que o arcano vai dizer aqui, o que o tarô vai falar. E aí eu joguei para minha irmã, falei com ela, né? Ela sabia que eu ainda estava no processo de aprendizado, eu não sabia de nada, eu falei para ela sabia a minha situação. E aí ela queria saber algo, e eu joguei. Gente, mas deu um branco na minha cabeça, ela, e aí? E aí eu olhei para as cartas, me deu um branco, e aí eu vou falar o quê? Só que assim, o que veio na minha mente de interpretação foram poucas palavras que eu falei para ela, poucas. Gente, foi pouquíssimas, não foi muita coisa não, porque eu ainda estava aprendendo, eu não sabia de nada. Mas depois, quando você começa a estudar, você fala, poxa, era para ter falado isso, isso, isso. Agora já foi. Então você vai percebendo o seu processo, né? E aí ela falou, nossa, o que você falou foi pouco, mas faz sentido, realmente eu estou passando por isso. Então assim, quando você tem o feedback da pessoa, por mais que seja pouco, já te incentiva a continuar, entende? Por isso que é importante você estar praticando, estar jogando, tá? Aí você vê essa evolução. Possa ser que você jogue e dê um branco na cabeça, está normal, tudo bem, né? É um processo natural, mas é porque ainda o seu cérebro ainda está adaptando, né? Ainda está aprendendo, ainda está memorizando as informações, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esqueça, né? Deixa nos comentários o que é que vocês acharam das minhas informações, das minhas dicas. Se você tem outras dicas também, pode colocar nos comentários, se sinta à vontade. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até o nosso próximo vídeo.